Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nos colocamos neste momento na Tua presença para pedir do Senhor realmente discernimento e revelação da Tua mensagem, ó Pai. Que realmente possamos, Pai, absorver as palavras que escutaremos aqui, tanto nós, ó Pai, quanto aqueles que estão ouvindo agora e aqueles que ouvirão posteriormente, Pai. Que essa Sua mensagem possa ser viva, Senhor, e possa fazer diferença na vida de todos nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos ter eu vou ter um texto base, né, que vai ser a respeito da vida de um dos nossos patriarcas, né, de José, que está lá em Gênesis 39, né. Gênesis, uma boa parte de Gênesis conta a história de José e algumas partes dele, mas eu quero realmente se apegar em uma frase que foi dita a respeito de José, né. Em Gênesis 39, 2, o Senhor estava com José. Nós precisamos construir uma base para realmente compreender o que é o Senhor estava com José. Porque muitas vezes nós imaginamos que o Senhor está conosco. Como nós conversamos durante essa semana, muitas vezes se levantam circunstâncias e nós enfrentamos batalhas onde a gente questiona essa posição de Deus em relação a nós. Mas aqui a Escritura Sagrada deixa claro que o Senhor estava com José. E o que vai contextualizar isso? O que vai mostrar para nós? Porque muitas vezes nós se espelhamos em Jesus. Mas aí uns falam, porque Jesus era filho de Deus, Jesus era isso, Jesus era aquilo, Jesus já veio enviado para fazer tudo isso. Mas e José? O que nós temos para entender a respeito da vida de José? Né? Então, no caso, voltando um pouco atrás, né, em Gênesis 37, diz que José era um sonhador. Né? José tinha algumas revelações de Deus através de sonhos. Então, mas como que Deus poderia usar José nessa circunstância? Porque José já era servo de Deus. Então, Deus ele pode usar o vaso. Então, aqui em Gênesis 37, diz que José sonhava, né? E o Senhor se apresentava a ele. E através daquilo que ele fazia, o Senhor se mostrava a ele. E mostrou para ele lá atrás quem seria ele, né? Só que isso gerou um pouco de confusão entre os seus irmãos, né? Isso gerou um pouco daquilo que a gente fala muitas vezes. Se o ser humano olhar para si, se ele parar e começar a analisar, como nós falamos no devocional hoje de manhã, ele vai arrumar todas as justificativas plausíveis para achar que é um desafortunado e para colocar principalmente a culpa em Deus, né? Porque se Deus me desse tal coisa, né? A gente vê durante a história toda das Escrituras as pessoas fazendo isso, né? E se Deus me desse um filho, se Deus me desse riqueza, se Deus me desse um emprego, se Deus me desse, se Deus me desse, se Deus me desse. Nós acabamos de cantar aqui. A gente não está aqui para pedir, a gente está aqui para ofertar. E José era um exemplo disso. José era um exemplo de uma pessoa que, por mais que muitas vezes tivesse justificativas para pedir e questionar, ele não o fazia. Então, a palavra deixa claro que o Senhor estava com José, né? Então, se a gente for ver lá, como eu disse para vocês, em Gênesis 37, José sonha, bacana, tudo legal, mas a partir do versículo 12, a coisa já não fica tão legal, né? A partir do versículo 12, o Senhor estava com José, já não fica tão simples assim, né? Porque diz, os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se tudo está bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou enquanto estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, o que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos, porque
pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos a Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã, mas eles o viram de longe. Antes que chegasse, planejaram matá-lo. Mas o Senhor estava com José. Na sequência da história, a gente sabe o que acontece. José é vendido como escravo. Mas como que José é vendido como escravo se o Senhor estava com José? Né? Então, nós vemos aqui que José é vendido. Né? Na sequência do capítulo, coloca a forma com que José foi vendido. Né? Quando os mercadores israelitas, nós estamos lá no 28 agora, ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam sangue na túnica de José e mandaram ao pai com este recado, achamos isso, veja, é a túnica de teu filho. Então aqui nós temos uma circunstância onde aparentemente a história de José ela sofreu uma mudança, né? E José é vendido como um escravo. Aí a gente volta lá atrás na história, né? A gente não é muito familiarizado com isso, né? Mas nós já vimos isso em relatos da história e também já vimos isso através de filmes. O que era um mercado de escravos, né? José é colocado no alto com mais outros escravos para ser vendido como uma mercadoria, para ser vendido como você compra hoje uma fruta, para ser vendido como hoje você compra um pedaço de carne. Mas como estava José? O que José sentia nesse momento? Porque o Senhor estava com José, mas José nesse momento ele está para ser vendido como escravo. Como que ele vai saber qual é a pessoa que o vai comprar? Se o vai tratar bem ou se o vai tratar como um animal? Como ele saber para onde ele vai? Mas José continua quieto. A gente não vê na história um só momento onde José reclamou, onde José questionou isso. Só que aí entra o Senhor estava com José e Potifar o compra e o leva para trabalhar em sua casa. Mas José não foi comprado por Potifar para chegar na casa dele e ser um hóspede. Ele foi comprado para ser um escravo. A escravidão continuou. Só que o que José fez? José continuou com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, porque o Senhor estava com José dentro dele. Então, aonde ele estava indo, o Senhor estava com José. E o que a palavra diz? Que José começou a trabalhar e logo começou a ser abençoado. E a casa de Potifar foi abençoada por José, pelo trabalho de José, ao ponto de Potifar colocar José sobre toda a administração de sua casa. Então, quer dizer, José chegou como um escravo, mas ele, de repente, era o senhor da casa de Potifar. E tomava conta de todas as coisas. E isso prosperava José. Então, agora, nesse momento, nós vemos realmente que o Senhor estava com José. Mas aí, a gente vai lá no 39, 19, e aí a coisa com José complicou de novo. José era atraente de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha e deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? O Senhor estava com José. E José foi de filho de Jacó a escravo vendido por seus irmãos. De escravo, ele foi a senhor da casa de Potifar. Mas agora tem outro embate na história de José. Para quem já conhece a história, sabe que a mulher de Potifar o acusa.
E Potifar, aqui vamos continuar. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando seu manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o escravo me tratou? Ficou indignado, mandou-lhe buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. Pronto. Tivemos mais uma reviravolta na vida de José, que aparentemente, né, as coisas eram boas na casa de seu pai, na casa de Jacó. Depois ele virou um escravo, as coisas voltaram a ficar boas, né, na casa de Potifar. Só que ele fiel a Deus. E aí, mais uma vez, José volta a zero. José é lançado na prisão. Só que aí, agora, o que José vai fazer? O que você faria? O que eu faria? Né? Porque, afinal de contas, a história já está no sobe e desce. Né? Tudo isso sem culpa alguma de José. Deixa bem claro. Tanto na situação dos seus irmãos, quanto na situação de ser vendido como escravo, quanto na situação da casa de Potifar, sem culpa nenhuma. Mas mesmo assim, José não murmurou. O que José fez? Foi para a prisão. E lá. Só que o que José fez na prisão? José pegou, né, 39:20. José foi para a prisão, mas o Senhor estava com ele e tratou-o com bondade. Concedeu-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. E aí? E aí? Qual é a justificativa? José foi bom em sua casa, José foi bom como escravo e agora é bom como preso. Aonde está a justificativa? Para uma vida de lamúria, para uma vida de reclamação e para uma vida de se eu tivesse tal coisa. Aqui deixa claro, o Senhor não impediu que José fosse preso, mas ele lhe concedeu a simpatia do carcereiro. E rapidamente, José era chefe da prisão. Então José, ele estava sendo chefe de sua casa, abaixo de Jacó, estava sendo chefe da casa de Potifar e agora é chefe na prisão. Então não interessa onde você coloca José, ele se destaca, porque o Senhor estava com ele. Porque você pode se destacar no mais simples, para aí sim ser colocado no mais alto. Mas não, se me colocasse lá, aí eu teria oportunidade. Se eu tivesse nascido em outro lugar, aí eu teria oportunidade. Olha só a história de Jacó. Olha só a história de José. Que oportunidade que José estava tendo aqui. Só a oportunidade de fazer diferença em qualquer lugar que ele era colocado, injustamente. Não por seus próprios erros. Deixa bem claro isso a Escritura. José era colocado indevidamente nessas circunstâncias, mas mesmo assim, José se destacava. José era diferente. Só que aí, lá no 46, Gênesis 46, José se encarregou da prisão, né, e tomava conta. Só que José se preocupava. José queria ser diferente. José se preocupava com os outros. E ele percebeu que 2 dos presos estavam abatidos. Mas por que ele percebeu isso? Porque ele não estava preocupado com os seus problemas. Ele estava preocupado em resolver os problemas que estavam à sua volta.
Ele não estava preocupado consigo. Ele estava preocupado com os outros. Então, no 46 diz, quando José foi vê-los pela manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor, por que hoje vocês estão com semblantes tristes? Eles responderam, tivemos sonhos e não há quem os interprete. Mas por que José, como a gente sabe no decorrer da história, por que José teve a oportunidade de interpretar os sonhos? Porque José se preocupava. Porque José queria realmente produzir para o reino. José se preocupava. José, quando ele foi colocado como encarregado da prisão, ele não sentou numa cadeira e ficou assim, faz isso para mim, faz aquilo para mim. Não. José queria fazer daquele lugar um lugar melhor, porque o Senhor estava com ele. Aí, se o Senhor estava com ele, não interessa onde você está. A palavra nos chama para ser luz, mas não para ser luz embaixo de uma cama, mas para ser luz no alto de um monte. É o que José estava fazendo. José foi luz em sua casa, foi luz como escravo e agora estava sendo luz como preso. E José interpreta os sonhos. E diz para um deles, né, conta os sonhos, né, quem não tem o conhecimento total da história, depois lê lá em Gênesis 40. José interpreta os sonhos, só que José deixa claro uma coisa, no 40:14. Ele diz, diz a um dos criados do rei que estavam presos lá, quando tudo estiver indo bem com você, lembra-te de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim para o faraó e tire-me desta prisão, por fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. José pediu para ele, quando você estiver bem, lembra de mim. Lembra de mim. Só que o que aconteceu? O lembra de mim, nós vamos para o 40:23. E o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Mais uma justificativa para José ficar indignado. Pois eu ajudei, pois eu me preocupei, e a única coisa que eu pedi, a hora que você estiver bem, lembra de mim. Mas ele não lembrou. Ao contrário, se esqueceu dele. Aí o que José fez? Desistiu? Não, José continuou. José continuou cada vez mais. E aí nós vamos lá para o 41:37. O plano, aí nós temos a questão onde José interpreta o sonho de Faraó, né? Dentro do 41 aqui, José interpreta os sonhos de Faraó. Mostra para Faraó tudo que seria feito. E Faraó olha para aquele homem e diz, o plano pareceu bom a Faraó e para todos seus conselheiros. Por isso Faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém como este homem a quem está o Espírito Divino? Disse, pois, Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José, e mandou-o vestir de linho fino, e colocou sua corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando, abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Olha só, o que acontece muitas vezes? Muitas vezes você está seguindo um caminho, você está seguindo e as coisas estão dando certo. Mas de repente alguma coisa sai do teu esperado. Mas nós não estamos dizendo que é do esperado de Deus. Nós estamos dizendo que alguma coisa desvia do teu caminho. Porque o caminho de Deus é perfeito. Isso que aconteceu desviou do teu caminho, da tua ideia do que seria bom. Isso aconteceu com José. Volto lá atrás. Aconteceu com José quando foi vendido como escravo. Aconteceu com José quando foi injustamente colocado na prisão. Aconteceu com José quando o copeiro esqueceu-se de José. Mas aonde está José agora? Se a gente for analisar a história, se essas coisas não tivessem acontecido, José não teria chegado onde chegou. Como nós falamos,
esses dias no devocional, a prova do tempo. Quem que prova que o Senhor estava com José? O tempo provou. Que independente das circunstâncias, independente do que ele estava enfrentando, o Senhor estava com José, mas estava com ele dentro. Aonde ele estava, o Senhor estava com ele. Por isso, por mais que muitas vezes pareça que a vida de José não estava sendo próspera, ele estava sendo próspero. Ele foi próspero como escravo. Ele foi próspero como preso. E agora ele vai ser próspero como o senhor do Egito. Beleza. Aí chegamos num outro ponto. E agora? O que acontece com José? Porque essa história, ela já se repetiu com pessoas que a gente conhece. Passaram por lutas, passaram por dificuldades, foram fiéis, sustentaram, né? Chegaram e alcançaram o que queria. E depois fez o quê? Porque agora, nesse momento, José é o senhor do Egito. Somente Faraó está acima dele. E agora? Nós estamos falando da maior nação da época. E agora? Agora José faz exatamente o que ele faz em todas as circunstâncias. Continua, o Senhor estava com José. E agora ele começa a controlar o Egito. E por causa do controle de José no Egito, literalmente, a raça humana não foi extinta pela fome. Mas o que José fez? José simplesmente foi o José, filho de Jacó, dentro do palácio de Faraó. Exatamente o mesmo. Porque a gente vê que pessoas muitas vezes alcançam o que desejam e se perdem. Usam aquilo que alcançaram, que era uma bênção, vira uma maldição. Mas isso não aconteceu com José. José chegou no ponto mais alto e continuou. E o Senhor estava com José. E o que José faz? Através da sua organização e através do Espírito de Deus, José realmente salva. Quem da fome? A sua família também. Muitas pessoas, quando lêem as Escrituras, acham que aquele joguinho de José com seus irmãos foi algo meio cruel. Mas, na verdade, o que José estava fazendo era tirando deles a essência, fazendo com que eles demonstrassem um arrependimento genuíno. É isso que José fez. E quando José traz a sua família, pede para que sua família venha para o Egito, ele pede algo, que quando vocês forem embora daqui, me levem com você. Levem meus ossos. Eu não quero ficar aqui. Eu sou um de vocês. Por mais que José chegou no topo, ele diz, eu sou hebreu, não quero ser contado como egípcio. Por mais que tenha, eu procurei na história, uma pirâmide feita para José, seus ossos não estão lá. Porque ele não quis ser contado como um egípcio. E nós, a hora que alcançarmos o topo, vamos agir como José? Não querer ser contado como um egípcio, mas querer continuar fiel? A palavra fala de José como o Senhor, a definição de José, e o Senhor estava com José. Mas José não é o único. José não é o único a ser mencionado por uma frase na palavra. Né? Nós temos outros exemplos. Nós temos exemplos também de pessoas que também foram imperfeitas, mas exemplos de pessoas que realmente fizeram a diferença. Abel, homem justo que viveu pela fé. Mas Abel foi assassinado. Mas o que a palavra diz? Abel, homem justo que viveu pela fé. Enoque andou com Deus e já não se encontrava, pois por Deus havia sido arrebatado. Isso está lá em Gênesis 5:24. Olha a frase que nós temos sobre Abel. Abel, homem justo, que viveu pela fé. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. E Noé? Noé confiou em Deus. Aí nós temos Abraão. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Isaque, filho da promessa. José, o Senhor estava com José.
de modo que prosperou e passou a morar na casa de seu senhor. O homem Moisés era um homem muito humilde. Davi era segundo o coração de Deus. João Batista não fez milagres, mas tudo o que disse sobre Jesus era verdade. Discípulo João, a quem Jesus amava. Pedro, cuide dos meus cordeiros. E você? Se a sua história hoje, na palavra, fosse resumida por uma frase, qual seria? Qual seria a frase que definiria a sua vida com Cristo hoje? Porque aqui eu relatei heróis, mas o mesmo Espírito está em nós. Nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Basta que venhamos a nos comportar como seus filhos, herdeiros da promessa. José, para nós, ele é um exemplo que não importava a circunstância, porque a gente já falou isso aqui. Se o ambiente, se a circunstância te muda, Jesus ainda não transformou sua vida. Ele ainda não fez a transformação na sua vida. Se tem que estar tudo legal para que você sorria, Jesus ainda não transformou a sua vida. Porque você pode ser luz exatamente no lugar que você está. Porque se você é um filho de Deus, ele tem o melhor para você, mas não é o seu melhor. Aparentemente, a vida de José foi quando melhorava, piorava. Melhorava, piorava. Mas tudo isso para quê? Para que José realmente salvasse a linhagem de Deus. Porque através dessa resignação de José, ele salvou a linhagem de Deus. Então que a gente leve isso como um exemplo. Que a gente realmente medite nisso, né? Hoje, nós, sua família, aqueles que são do seu convívio, né? Aqueles que são os seus mais próximos, se eles fossem definir você com uma frase, que frase seria? Né? Não é como você se vê. José não se preocupava como ele se via. Ele se preocupava com o que estava à sua volta e mudava. José tinha o poder de mudar o ambiente que estava, sendo ele qualquer um. Por mais que fosse um ambiente adverso, José tinha o poder, porque o Senhor estava com ele, de mudar o ambiente que ele estava. Que a gente possa ser realmente Josés e possa realmente mudar o ambiente. Por mais simples, por mais difícil que seja, vamos fazer diferença. Vamos fazer diferença hoje, aonde a gente está agora. Não é esperar chegar em algum lugar para tomar uma atitude e mudar. É mudar agora, é ser fiel agora, é realmente mudar a história da nossa vida agora. Construir uma história embasada nisso, para que realmente a gente possa alcançar tudo que Deus tem para nós. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque realmente, Pai, o Senhor tem realmente nos ouvido, ó Deus. Que cada dia mais possamos, ó Deus, ter comportamentos dignos de Teus filhos, ó Pai. Que não venhamos, Pai, de maneira nenhuma desonrar a Ti, ó Pai, mas que venhamos cada dia mais, Pai, a honrar o Teu nome, Pai. E que as outras pessoas possam ver isso, Pai, possam testificar isso, Pai, que o Senhor está conosco, ó Deus. Que o Senhor possa, Deus, nos dar uma noite de descanso e de paz na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém.